Então, olá, bom dia a todos. É, Estamos aqui e hoje vamos ter uma conversinha muito especial a respeito de um artista que é particularmente famoso e particularmente querido, que foi uma pergunta que me foi proposta. Mas antes de começar, temos uma mensagem do Felipe. Isso, eu gostaria que vocês deixassem seu like para ajudar na divulgação e para acompanhar os vídeos, se inscreva também no canal. E nós estamos também hoje com a Letícia, que está lindinha aí, confinada conosco. E antes de eu começar, eu tenho uma mensagem também, que é a seguinte. Uma das minhas aulas, para mim, de uma maneira incompreensível, que foi uma aula sobre surrealismo, foi censurada pelo YouTube. É, proibida para menores ou coisa do tipo. Para mim é incompreensível, porque particularmente naquela aula não tinha absolutamente nada que pudesse justificar uma censura dessa ordem. Eu comentei isso no Facebook, algumas pessoas disseram, talvez tenha sido uma denúncia. Se foi uma denúncia, eu apresento aqui as minhas desculpas para as pessoas que eventualmente eu pude ferir naquela aula, mas embora eu não imagine como, e seria muito bom que as pessoas que denunciassem me dissessem também por que é que estão denunciando, se é o caso de uma denúncia. Outras disseram que porque, no fundo, onde está aquele quadro do Cristo que o Felipe arrumou muito bem lá atrás, ele gosta de arrumar, pegar um quadro para cada gravação, e ele tinha colocado, e aliás foi por sugestão minha, porque é um quadro que eu gosto, um quadro de um pintor brasileiro importante que fez parte, né, do movimento modernista, que se chama Antônio Gomide. E era um nu. Então algumas pessoas me disseram, tinha um nu lá no fundo, talvez seja isso. Mas eu fico meio perplexo, porque é uma coisa que podia estar em qualquer galeria. Então eu escrevi para o YouTube, assinalando, né, que eu achava aquilo uma coisa que não faz muito sentido, e até agora eles não me responderam. É um pouquinho preocupante porque o YouTube é uma excelente plataforma de divulgação, é a única praticamente que existe. E um professor, a Letícia também dá aula, ela é historiadora da arte. Um professor que vê uma aula sua censurada por razões morais, é um pouco abalador para quem dá a aula, e por outro lado não é uma acusação um pouco séria, porque dá a impressão que as pessoas estão passando conteúdos que são de má qualidade, de perversão. E Letícia, nesses dias que nós temos hoje, com as internets acusando e julgando e condenando com a maior facilidade, uma coisa dessas pode virar uma bola de neve. Não é? Então é um pouquinho desanimador. Por que eu decidi fazer esses vídeos aqui na quarentena? Porque eu achei que poderia dar um apoio para alunos do ensino médio, para professores, para dar aulas para alunos do ensino médio, para pessoas que não têm muito contato com as artes e querem começar a ter um contato. São vídeos genéricos, né, de apresentação geral. E eu não entendo muito bem como é que resolve esse tipo de problema. Em todo caso, está aí, eu vou tentar, vamos ver como é que a coisa continua. E Felipe, se alguém se escandalizou com aquela aulinha que eu dei sobre surrealismo, hoje então, né? Porque eu vou falar, por exemplo, da cultura popular no século XIV, XV, que é uma cultura muito truculenta e que com coisas engraçadas, tudo isso. Então eu já estou avisando. Se tem alguém que por acaso as coisas que aparecem nas artes
possam ser chocantes, por favor, não vejam o vídeo, tá bom? Vamos combinar assim? Assim ninguém fica chocado. Então é isso. Do que nós vamos falar hoje? É de um artista que me foi pedido pelo Valdir Rocha. O Valdir Rocha é ele também um artista expressivo, e eu fiquei muito feliz que ele tivesse colocado um comentário no YouTube. Peço a vocês também que coloquem aí os seus comentários, coloquem os likes, os dislikes, e se colocarem dislikes, digam por que não gostaram, porque eu tento melhorar o que eu estou fazendo aqui. Ele diz o seguinte, foi justamente na nossa conversa sobre o surrealismo. Ele diz, Bosch talvez merecesse comentário como autêntico precursor que me parece ser do surrealismo. É claro que Bosch está vinculado aos surrealistas. Os surrealistas foram buscar em Bosch uma espécie de antepassado, de grande antepassado. Eu não pus o Bosch porque é um retorno dos surrealistas ao passado, e ele é claro, ele é de uma importância enorme para os surrealistas, mas ele está além do surrealismo, e ele é também, no caso, uma fonte, como várias outras do surrealismo. Se eu fosse buscar todas as fontes do surrealismo, era uma aulinha muito pequena. Então, como o Bosch é muito importante, como ele é formidável, eu falei, não, então vamos fazer uma conversinha rápida sobre o Bosch. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, um retrato do Bosch, que foi feito depois da morte dele. O Bosch é um pintor da Holanda, um pintor dos Países Baixos. Ele adotou o nome da cidade em que ele nasceu. A cidade chama-se Hertogenbosch. Na Holanda ele pegou a parte final, Bosch, que quer dizer bosque. Tanto é que os espanhóis não chamam de Bosch, de Bosch, mas chamam de Bosco, né, traduzindo para o espanhol como se fosse um bosque. E na metade do século XVI, um artista anônimo, provavelmente dos Países Baixos, fez uma série de retratos das pessoas mais ilustres e mais importantes. O Bosch provavelmente já tinha morrido, ele morreu em 1516, e esse conjunto de imagens da metade do século XVI, mas é possível que ele tenha encontrado, esse artista tenha encontrado um retrato que desapareceu do Bosch. Em todo caso, esse retrato, no meio de outras pessoas ilustres, mostra a importância que o Bosch adquiriu na cultura do século XVI. Ele foi um pintor que ficou muito presente ao longo do século XVI, um pintor amado no século XVI e no século XVII. Um pintor que era conhecido, que era procurado pelos colecionadores e que tinha uma presença, tinha sem dúvida nenhuma uma presença muito forte na história das artes daqueles tempos. No século XIX ele ficou um pouco esquecido, e ele ressurge no século XX com uma força muito grande por causa dos surrealistas. Nós não sabemos exatamente a data de nascimento dele, os especialistas colocam mais ou menos em 1450. Nós também não sabemos muito, ou quase nada, na verdade, a ordem da produção cronológica da produção do Bosch. Os especialistas atribuem datas, às vezes completamente disparates, e agora tem recentemente se descobriu um meio de datar o corte das madeiras, certas madeiras. O Bosch pintava sobre painéis de madeira, e se consegue datar o momento em que essa madeira foi cortada. Isso pelo menos dá uma data até
a partir de quando o quadro pode ser pintado, porque evidentemente ele não podia ter sido pintado antes da madeira ter sido cortada. E provavelmente pelo menos um ou 2 anos depois da madeira cortada, porque essas madeiras que eram usadas para pintura, elas eram deixadas durante muito tempo para secar, para evitar qualquer tipo de, para não ficarem envergadas, para não dilatarem, enfim, para não darem problemas. Então, pelo menos hoje nós temos algumas dessas referências e elas vieram perturbar, aliás, algumas datações que eram aceitas até bem recentemente. Então, o Bosch é um pintor muito original, esse é o ponto. É um pintor quase único na história das artes. Pela sua iconografia, pela sua visão de mundo. E é muito difícil para os historiadores da arte, os pintores assim que são muito originais, eles são muito complicados para entender, né? De onde vem essa originalidade? Os especialistas vão buscar raízes as mais diversas e eu trouxe para vocês este quadro que é hoje atribuído ao pai de Bosch, porque a família do Bosch é uma família de pintores. A família do Bosch, quer dizer, o Bosch não foi de maneira nenhuma um pintor, como se diz, maldito, desconhecido, nada disso. A família dele era uma família de pintores, era uma família que estava, digamos, bem de vida, tinha uma casa boa para morar, ele fez um belo casamento, ele provavelmente nunca saiu da cidadezinha dele, ele morou o tempo todo lá, mas ele tinha uma presença, ele tinha um papel, digamos, na boa sociedade de Hertogenbosch. A família dele, o sobrenome era Acre, Van Acre. E ele mudou querendo se associar mais à cidade dele. É interessante porque é uma maneira, né, de se identificar como faziam bastante os italianos, né? Por exemplo, nós chamamos o Caravaggio, que nasceu depois do Bosch, mas a gente chama de Caravaggio, mas o sobrenome do Caravaggio era Merisi, né? Porque ele simplesmente adotou o nome da aldeia de onde ele nasceu. E com Bosch ocorre a mesma coisa. E esse quadro, então, isso, por exemplo, o pai, é o único quadro que a gente acha que pode ser do pai do Bosch. O que que ele nos diz? Em primeiro lugar, ele nos mostra uma visão um pouco, digamos, desajeitada do espaço. Um espaço muito vertiginoso lá para o fundo e personagens que estão um pouco soltos ali. Ele emprega ouro, folha de ouro em certos detalhes, o que o Bosch não vai fazer na pintura dele, mas o que me parece muito importante para o futuro do Bosch é esta imagem, que é um detalhe do fundo do quadro. Esse detalhe nos mostra uma paisagem. E essa paisagem é maravilhosa, é uma paisagem aérea, é uma paisagem feita de verdes, de azuis, são tons de uma leveza esplêndida, que nós vamos encontrar na pintura do Bosch. Alguns outros, eu vou dar poucos exemplos, mas enfim, alguns outros especialistas dizem, olha, um artista que o Bosch pode ter tido uma relação de inspiração seria Dietrich Baut. Dietrich Baut, que consegue criar uma atmosfera em suspensão nas suas obras. Aqui é o caso do profeta Elias no deserto. O profeta Elias, muito deprimido, pede a Deus para que o mate,
Deus manda um anjo e para dizer para ele que o caminho dele ainda seria longo, quer dizer, a missão dele ainda seria longa na terra. E nós vemos lá atrás, no caminho, o mesmo profeta Elias, lá no fundo, não é? Aqui, nós vemos o mesmo profeta Elias indo embora no meio das montanhas. Tem uma poesia de uma suspensão de respiração quase nesse quadro, né? Uma beleza um pouco fixada nessa imagem. Um outro artista, que tem um nome bem complicado e que é um artista maravilhoso, ele deixa eu diminuir as nossas caretas aqui, isto é Gertgen Todsinians. Esse Gertgen Todsinians era capaz de elementos, digamos, expressionistas. Ele é um contemporâneo do Bosch. E os artistas acham que talvez tenha havido uma troca entre os dois, na verdade. Então, vocês estão vendo aquela deposição do Cristo na esquerda, como é maravilhoso, né? O manto de São João Evangelista trabalhado e a expressividade. Olha que atmosfera tão diferente do Bautz precedente que a gente viu, não é? É um drama que está ocorrendo aqui. E ele fez também essa maravilhosa Virgem, que é um quadro pequeno, né, 27 por 21, no qual a Virgem aparece sobre a lua, uma lua negra, com um demôniozinho, vocês estão vendo as patinhas do demônio embaixo, que ela está esmagando, esse demôniozinho e, sobretudo, esse halo de luz de forma oval. É como se a Virgem estivesse num ovo dourado. E nesse ovo dourado existem pequenos personagens que fazem parte, não é, da história sagrada, e alguns que são músicos e que estão meio que são gráficos, eles estão meio dissolvidos nesse fundo progressivo que vai do dourado central até o escuro lá atrás. Não é? É uma coisa muito bonita e talvez tenha de fato um impacto sobre o Bosch. Enfim, não, tem mais um, não tem enfim não. É que eles são maravilhosos, tem mais um ainda. E eu trouxe este que é um mestre. O que é um mestre? Um mestre é um artista que nós sabemos que existiu, que tem uma série de quadros com o mesmo estilo, mas nós não sabemos quem é, não sabemos nada, nem o nome. Nós sabemos que ele existiu, porque os quadros estão lá. É um autor deduzido, não é? Ou um autor que se constrói por indução a partir dos quadros. E esse mestre, chamado da Virgem entre as Virgens, porque tem um quadro dele no qual existe a Virgem com as Virgens em volta, com outras Virgens em volta, tem essa lamentação sobre o Cristo morto, o caráter expressivo, eu estava falando isso em expressividade agora há pouco, né, do Gertgen, mas olhem, opa, eu estou fazendo passo para cá, opa, então não era isso, aqui, aí, isso, estão vendo agora? Obrigado, Felipe, ele está me ensinando os truques. Estão vendo que coisa impressionante esse rosto do Cristo, o cabelo todo caído do lado, o rosto dos outros personagens à volta, dolorosos, etc. Muito bem. E agora eu acho que sim, enfim, o último, que é um pintor alemão, o Stefan Lochner, que tem esse juízo final em Colônia, e não é, o Cristo sobre um arco, a Virgem, São João Evangelista do outro lado, os anjos no céu, e na terra de um lado
eu acho engraçado porque os anjos estão pegando as almas, né? Disputando as almas com o demônio e tá todo mundo se empurrando para entrar como se estivesse entrando, querendo entrar no metrô, todo mundo junto, né? Vamos logo para o céu porque de repente os critérios mudam e a gente fica no inferno, né? E nesse inferno o, né? O Baltz vai fazer esses personagens engraçados, uns gordinhos, tá vendo? Sinal de riqueza, né? A gordura e esses diabinhos monstruosos que vocês estão vendo aqui. Os demônios, eles são muito frequentes na, no mundo no mundo da cultura desse período e é o lugar onde os monstros aparecem, né? Porque os diabos são feitos como monstros. E eu trouxe para vocês um caso bem interessante, que é o do Martin Schongauer, um pintor alemão, que fez as Tentações de Santo Antão, ou às vezes chamado de Santo Antônio. Essas tentações são esses diabinhos que vocês estão vendo aí. Esses diabinhos que... opa, o que eu estou fazendo de errado? Felipe? Volto. Aí. Você aperta o cutter. Aperta o contra. E agora é só rodar. Uai? É só rodar a bolinha. Mas eu aperto aqui, faz esse barulho, ó. É no control, né? Isso. Agora sim, tá. Então, estão vendo esses... Obrigado, hein, Felipe? Opa, aqui. Esses diabinhos que vocês estão vendo aqui. Essa é uma gravura que circulou pela Europa inteira, muito célebre. E o Vasari conta que o Michelangelo, na sua juventude, copiou essa gravura. Ora, recentemente se descobriu este quadro, né, que vocês estão vendo aqui. Opa! Felipe, eu não estou tendo jeito com isso, viu? Vamos deixar quieto. Esse quadro que vocês estão vendo aqui, e que era atribuído ao Ghirlandaio, com quem o Michelangelo na juventude trabalhou. E esse quadro foi redescoberto, ele foi restaurado, e na restauração os especialistas constataram que sim, esse quadro é mais do que provavelmente uma das primeiríssimas obras do Michelangelo, que copiou esses diabinhos e mostrou inclusive a penetração da cultura do norte em Florença. Mas, além dos diabinhos, do ponto de vista iconográfico, existem figurinhas que são muito engraçadas. Elas aparecem também, já vou falar, na arquitetura, nas catedrais, nos lugares mais escondidos, esculpidas, etc. Mas elas aparecem muito e são lindas naquilo que se chama as iluminuras. As iluminuras eram as ilustrações que acompanhavam os textos. Os textos eram copiados à mão. As letras principais, que eram chamadas de unciais, essas letras do início do... Eu vou tentar de novo, hein, Felipe? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, vou fazer o barulho. Aí. Desse lado. Aqui. Tá vendo? Essa... Ok. Então, vocês estão vendo aqui, né? Esta é uma letra, um O, né? Que começa. Então elas eram todas trabalhadas, eram lindas, porque esses livros que eram feitos em pergaminho, quer dizer, em pele de cordeiro, em pele de cabra, eles eram feitos de uma maneira muito caprichada e tinham essas ilustrações, e nas páginas principais tinham essas ilustrações que são maravilhosas, né? E se encontrava, portanto, nessas ilustrações esse tipo de personagem engraçado, né? Por exemplo, um cavaleiro que é metade cavaleiro e parece estar saindo de dentro de um jacaré,
e com essas coisas à volta. Essas figurinhas elas funcionavam como uma forma de diversão, podem estar ligadas também a ditados, podem estar ligadas também a uma espécie de charadas do tempo, não se sabe direito. Mas, em todo caso, elas eram sempre muito divertidas. Por exemplo, aqui no livro das histórias do Espelho do Mundo, do Miroir do Mundo, esse que eu mostrei para vocês agora há pouco, tem essas figurinhas tão simpáticas, né? Vocês vejam essa daqui à esquerda, por favor não se choquem. É um bumbum soltando um pum, que é uma espécie de extraordinária vegetação decorativa que se enrola para dar essa moldura ao texto. Uma outra, por exemplo, esta, não é? De um homem carregando um cavalo, ou ao contrário. Ou essa aqui muito bonitinha, que é uma raposa fazendo um discurso, pregando. Então, são coisas muito divertidas e que faziam parte desse tipo de cultura do maravilhoso. E eu comecei a escolher, elas são tão formidáveis que eu não parava. Eu falei, tem que parar porque senão não vai acabar a aula. Por exemplo, nesse livro de horas são livros de orações, né? Não é um livro profano, são livros de orações. Vocês vejam, tem um tema que é muito frequente, que é tocar a corneta com bumbum. O bumbum aqui tem uma cara, às vezes não tem, e tem uma corneta. Outras são personagens com rabo. E esse aqui, que é tão engraçado, que é um arqueiro escuro, que soltou uma flecha, mas a flecha parece sair do P, a palavra incompacto em latim, e está entrando no bumbum desse personagem que é uma espécie de sereio com um rabo só. Então é um mundo imaginário completamente divertido, cheio de coisas as mais inesperadas. Por exemplo, um centauro, né, que é um músico, voltado do lado de trás, e o bumbum do cavalo, o traseiro do cavalo tem uma cara. Um macaco pegando os piolhos de um personagem. Uma centaura tocando uma harpa, mas a centaura não tem patas na parte da frente. E ela tem um vestido, enfim, é um mundo fabuloso, fabuloso no sentido preciso, um mundo da fábula, né? E o Bosch, um dos aspectos do Bosch é que ele vai pegar essa cultura, que são os iluminadores que fazem essa, algumas pessoas dizem, eles deviam rabiscar. Não é rabiscado. Quer dizer, uma coisa que é preciso perceber é que esse tipo de trabalho é um trabalho muito caprichado, feito com cuidado enorme, que tem que ter um projeto, que tem que ter um desenho anterior, para depois ser colorido. Quer dizer, não é de maneira nenhuma um rabisquinho que nenhuma pessoa faz um rabisco na porta de um banheiro público. É alguma coisa de pensada. Ora, é esse mundo que nós vamos ver aparecer no Bosch. E isso traz vários pontos, né? Um deles é o fato de que o Bosch reúne esses elementos muito estranhos, que pedem para serem decifrados. Só que nós não temos a chave. Nós não temos como decifrar. Então o que acontece? Os especialistas deliram. Então tem as interpretações as mais diferentes possíveis e imagináveis de todas as ordens, culturais, históricas, psicanalíticas, tudo que vocês puderem imaginar. Porque a gente não tem a chave efetiva. Esta obra em particular eu acho bem interessante, que ela
nos traz, tá vendo? Uma é o seguinte, é uma operação da loucura, né? Se é uma coisa que está mais na literatura do que na prática. Não se fazia isso, mas se imaginava que os loucos tivessem na cabeça uma pedra. Então, o que fazia o barbeiro, que era o cirurgião, abria a cabeça, fazia uma trepanação e tirava a pedra para a pessoa ficar sã. E o Bosch fez esse quadro. Ele usa um personagem que é um tipo de bobo, de paspalho do folclore da Holanda, dos Países Baixos, nesse momento, e ele faz esse personagem ser operado. Mas as coisas... um ponto interessante aqui para mim também é o seguinte, é que, vocês estão vendo, ele coloca o texto, né? E o texto diz, eu sou o fulano de tal e quero me curar da loucura. Mas diga, opa. Aí, Felipe, o Felipe está trabalhando aqui para mim, tá? Oba, Felipe! Aí, ficou muito melhor, obrigado, Felipe. Eu mexo, estrago tudo, né, Felipe? E as coisas começam a parecer estranhas, porque em vez da pedra, o que ele tem na cabeça é uma flor. E essa flor reaparece em cima da mesa. E o que é que está fazendo esse frade aqui com uma caneca de cerveja, um recipiente que era usado para cerveja? E essa mulher aqui é uma freira? Alguns dizem que é uma freira, alguns dizem, é a mulher desse fulano, desse bobo que está sendo operado. Mas o que significa esse livro em cima da cabeça dessa mulher? Nós não sabemos, e isso vai dando associações. É claro que era isso que os surrealistas adoravam, né? Que são coisas que você não me explica. E o Bosch faz isso com uma qualidade pictórica muito grande. Vocês estão vendo? E dá a impressão um pouco de como uma esfera de cristal, não é? Com esse horizonte levemente dobrado no fundo, que leva os olhos lá para trás, com essa paisagem aérea, como naquele quadro que a gente tinha visto do pai dele, tão leve, tão bonita. E um ponto que me parece também interessante é que o Bosch com frequência vai colocar texto nos quadros. Algumas vezes vai colocar texto nos quadros. E isso nos dá uma ligação com aquelas iluminuras, que também tinham texto. Só que é o contrário aqui. Aqui a imagem é mais importante do que o texto. Lá a imagem era uma ilustração e dependia do texto. Aqui o texto, no fundo, depende da imagem. Essa expressão, Sr. Louco de pedra que a gente usa hoje, vem daí? Não sei, mas alguma coisa está ligada, né, com a ideia da pedra e do louco. Eu sempre achei que o louco de pedra, que o louco era esse que passa na rua e que os moleques ruins jogam pedra no louco, mas não sei também se é isso. Outra maravilhosa, né, que está no Museu do Prado, no século XVII, o rei da Espanha, Filipe II, adorava o Bosch. Ele levou para o palácio dele, para o Escorial, essa obra e outra também, que é os 7 pecados mortais ou capitais, datado mais ou menos de 1480, não se sabe muito bem. E é uma mesa na qual nós temos essa forma do círculo, com os 7 pecados figurados, cada um deles com uma inscrição para não ter problema nenhum de identificação. E é também uma coisa impressionante, porque
essa forma é a forma de um olho, né? É um olho que está aí, um olho com a íris, e bem no centro, ali no azul, está a figura de Cristo, com a frase cuidado, cuidado, Cristo vê. É como se diz, um aviso, né? Cuidado, não peque, porque Cristo está vendo. E depois de cada lado se tem a morte, o juízo final, o inferno e o paraíso. A, essa obra ela é fantástica e mostra também essa maneira do Bosch se inserir no âmbito, não é, da cultura popular. Aqui nós temos a ira, que é bem engraçada porque né, as pessoas estão brigando, a isto. As pessoas estão brigando e tem esse indivíduo aqui com um banquinho triangular enfiado na cabeça, a mulher do outro lado segurando uma faca. Bom, na parte de baixo tem a inveja. E a inveja é... Ai, meu Deus, eu não sou capaz de fazer nada que preste. E agora, Felipe? Aqui, isso. E agora, aí. E na parte de baixo se tem a avareza. E na verdade a avareza e a corrupção. Não, desculpe, não é a avareza não. É a inveja. A inveja, parece que havia um ditado na época que dizia que quando dois cachorros brigam por um osso, é muito difícil chegar a um acordo. Então, por isso que tem os cachorros embaixo e esse osso aqui. O resto, cada um explica como quiser. E aqui a figura do inferno, onde cada um dos pecados está assinalado. A luxúria, a ira, etc. E cada um dos castigos também vem assinalado. Não é? As pessoas no inferno estão sofrendo, estão sendo castigados. A luxúria é engraçado porque tem esses bichinhos que entram no meio da cama, a gula, né, que no inferno ele é obrigado a comer um sapo, comer lagarto e assim por diante. Um aspecto que é interessante, eu acho, no Bosch, é que mesmo quando ele fala no castigo, em como as pessoas estão no inferno, estão sofrendo, há sempre alguma coisa de bem-humorado, que é uma herança dessa cultura popular, e sem nenhum elemento, sem nenhum não, mas com muito poucos elementos de fato do terrível, não é, daquilo que nos angustiaria. A obra mais célebre do Bosch, nós não vamos ver todas, é claro, mas a obra mais célebre do Bosch é um tríptico. Como é que é um tríptico? Um tríptico era feito assim. Tinha um painel central e dois painéis laterais que se fechavam. Ele não era para ser visto o tempo todo. Ele era, o painel que se fechava era para proteger o painel central e que devia ser aberto só em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, quando eu fosse ver a obra com cuidado. É uma relação bem diferente que nós temos hoje com as obras do museu, onde tudo é exposto, etc. E esse tríptico, que é de tamanho bem grande, vocês estão vendo cada painel aqui fechado, porque aqui é a parte de fora, ele está fechado, o tríptico, né? As portas estão fechadas.
Cada painel desse tem 2,20 m de altura por 97. Isso dá quando está aberto, dá um conjunto bem grandão. E o que ele nos mostra aqui, o Bosch? Ele mostra o mundo. Deus criando o mundo. Ele escreve em cima, ele o diz e tudo foi feito, ele o mandou e tudo foi criado. Deus mandou e tudo foi criado. Né? Vem de uma passagem do livro dos Salmos da Bíblia. E esse mundo ele imagina como sendo uma enorme esfera de cristal com reflexos, né, aqui, de luz. E esse mundo é uma terra imaginária, com plantas enormes, maravilhosas e que não existem, imensas. Se nós abrirmos esse painel, que é de propósito, isso a gente pode perfeitamente avançar, é de propósito feito de maneira monocrômica, ele não seduz o olhar, porque ele é todo em tom um tom acinzentado. Se nós abrirmos, nós vamos descobrir o que? Nós vamos descobrir uma maravilha de cores. É uma surpresa magnífica. Esse que é o Jardim das Delícias. Esse Jardim das Delícias tem do lado esquerdo o paraíso, do lado direito o inferno. E no meio há discussões a respeito. O que é isso que está no meio? Porque é o Jardim das Delícias. Se o pecado é isso, né, que coisa boa, né, Letícia? Não é uma coisa assim para você dizer que o pecado é uma coisa horrível. E vocês vejam, é um mundo povoado de figuras. E um mundo que exige que nós nos aproximemos para ver cada detalhe. Nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouquinho. Mas é um mundo também organizado, com uma espacialidade, né, bem organizada. Essa região das águas aqui em cima, essa forma aqui embaixo, não é uma coisa desordenada. E não são pessoas soltas no ar. É algo que tem uma visão da paisagem. E uma paisagem na qual esses pequenos personagens são inseridos. Quer dizer, vamos ver agora, eu dividi em dois o painel para a gente poder ver melhor, o painel da criação do mundo. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma paisagem que ela também é maravilhosa, uma paisagem de fantasia completa. Uma forma meio mineral, meio vegetal, os pássaros que passam pelo meio aqui, essa paisagem azulada lá no fundo, uma espécie de vulcão que explode, uma caverna que parece uma boca na qual os pássaros estão entrando, na parte inferior esse mundo maravilhoso de animais que parecem viver pacificamente entre si. Essa forma, o que é isso? Uma forma orgânica, uma forma esculpida, que é esplêndida, né? De cor-de-rosa. E na parte inferior, a criação do mundo, Deus, que aqui é figurado por Cristo, que está apresentando Eva a Adão. Eva já foi criada e Eva está sendo apresentada a Adão. E na parte inferior há uma coisa muito interessante. Essa coexistência pacífica dos animais desapareceu. O gato pegou um ratinho, aqui as aves pegaram um bichinho. E tem uma coisa que é muito curiosa, é que dá a impressão de uma visão nós, né, que depois de Darwin, da vida saindo das águas, né? Tem um poço e os bichinhos saindo do poço mas é como se fosse também o pecado aqui. É um mundo maravilhoso e de difícil explicação. Na parte central, que é estupenda, né? No alto, essas águas, né, que se encontram aqui,
essas bolas azuis, esses personagens, da impressão desses, não sei como é que chama esse negócio dos peixes que tem, sabe, tem peixe que tem um chifre na ponta, azul e rosa, pessoas que estão nadando, um ovo monstruoso, plantas imensas. Imagine que coisa fantástica estar nesse mundo. E aqui o que quer dizer isso? São mulheres loiras, muito brancas, com algumas negras junto, como se fosse para jogar com contraste, e à volta uma série de cavaleiros com bichos montados em porcos, em cavalos, enfim, é um mundo de uma imaginação completamente desvairada. Quer dizer, talvez nós possamos entender, do ponto de vista só genético da pintura dele, e uma pouquinha coisa. Ele pega aquela grande tradição que existia desses animais fantásticos que nós vimos das iluminuras, mas aí, de uma maneira inesperada, cria mundos inteiros como nenhum outro artista criou. Na parte inferior, não é, os casais que se formam, existem coisas engraçadas, por exemplo, essa flor que sai do bumbum, em vez de fazer cocô, você faz uma flor, coisas desse tipo, dessa ordem. E vocês vejam que coisa maravilhosa. Algumas pessoas interpretam, isso aqui é para mostrar como o pecado é frágil. É uma bola de cristal sendo com elementos já trincados. Mas para mim isso nunca me pareceu uma bola de cristal. Isso me parece uma espécie de bexiga transparente orgânica que está nascendo de uma flor. Nós temos uma magnífica flor aqui atrás. E dentro dessa espécie de elemento protetor, meio uterino, o casal está lá dentro. Aqui na região do sexo, né, aparece um fruto atravessado por um galho com pássaros e com elementos que lembram os elementos decorativos florais, né, daquelas iluminuras. E aqui alguém que está morando dentro dessa planta, com um ratinho entrando. Esse o desespero que está quando a gente vê o Bosch. O que quer dizer tudo isso? Porque isso tem que querer dizer alguma coisa. Só que ou nós não temos a chave, ou foi simplesmente o fruto de uma imaginação desvairada, e todas as interpretações são possíveis, porque elas são mais ou menos arbitrárias. E razão tem os surrealistas dizerem, não, olha, vamos nos contentar em receber o impacto dessas associações absolutamente inesperadas. Eu acho que nunca nenhum surrealista chegou ao ponto de imaginário tão alto e diversificado como o Bosch. E na direita nós temos o inferno. O inferno no alto, né? O alto aqui com esse mundo pegando fogo, com essas coisas esquisitas, uma faca no meio de duas orelhas, essa parte de cima, e na parte de baixo uma coisa estranha que é a presença da música. É um inferno musical. Tem esse aqui que está sendo atravessado pelas cordas da harpa. Tem um porco que é como uma freira, pode ser uma sátira, né, ao mau clero. Tem esse coelho grande, a lebre sempre foi o emblema da luxúria. Tem esse indivíduo com uma mão atravessada por um instrumento, enfim, aquela história de tocar o trompete com o bumbum. Aqui, né, tem esse personagem que tem uma flauta no bumbum. E, enfim,
Isso aqui é uma vihuela, que era um instrumento antigo que tinha um sistema com tá vendo aqui em cima, tem uma manivela. E essa manivela gira um arco com crina que passa constantemente em cima das cordas. É o contrário do violino, né? Em vez de você ter um arco que vai e vem no violino, é um arco contínuo e você aperta as cordas para obter os sons. Então é um inferno muito divertido, né? É um inferno que, né? Eu que adoro música, gostaria de estar ouvindo essa música. E tem algumas pessoas que inclusive pegaram essas partituras que estão aqui, onde tem uma musiquinha, e tiraram as melodias dessas musiquinhas. E então, aqui, vamos pensar um pouco. Aqui é um outro quadro do Bosch, que é um tema muito presente no final do século XV e no começo do século XVI, que é a nave dos loucos. Quando eu mostrei aquele inferno me faz pensar assim um pouco, será que não é meio o mundo que a gente vive? Não é? Aquelas coisas pegando fogo, essas catástrofes que a gente vive no mundo animal. Aqui o Bosch, isso aqui faz parte são elementos de um tríptico que foi desfeito, e não só desfeito, um dos painéis aqui foi reconstituído, este painel aqui foi reconstituído, ele foi cortado em dois, Felipe. Uhum. E tem essa parte de cima, onde tem a nave, as pessoas navegando, está no Museu do Louvre, e essa parte de baixo está nos Estados Unidos, no Museu de Yale. E o que são? O tema da nave dos loucos é um tema muito antigo, um tema do Platão, que está na República do Platão. Que ele diz, olha, se tiver uma nave com marinheiros incompetentes que não sabem, a nave não vai para lugar nenhum, ela vai para o naufrágio, ela navega da maneira mais incerta possível. E esse tema é um tema muito corrente no final do século XV, no início do século XVI, que é a ideia da loucura dos homens. Existe um erudito, poeta, que escreveu esse texto em 1494, chamado Sturtifera Navis, quer dizer, a nave dos loucos, né? No qual ele faz uma sátira à humanidade. E um dos textos fundamentais do humanismo do Renascimento, no início do século XVI, em 1502, é o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Né? O mundo está louco, o mundo enlouqueceu. E o que nós podemos fazer, né? Aqui a gente tem esses personagens que só pensam em comer, em beber. Esse aqui colocou o vinho na água para ficar mais fresco, esse aqui está subindo num mastro para pegar um frango assado que está aqui. Aqui no alto tem uma cabeça, mas não dá a impressão de uma máscara. Quando a gente vê de perto, não dá a impressão de uma cabeça, dá a impressão de uma máscara. Então, o que é esse mundo? Ora, é interessante, Letícia, porque todas as pessoas falam, a Bosch é um pintor da Idade Média. Um pintor da Idade Média, nós estamos no ano de 1500. Bosch é um contemporâneo do Leonardo da Vinci. O que é isso? Isso é o seguinte, não é? Isso é o seguinte, quer dizer, se esse quadro da Nave dos Loucos é de 1500, a escola de Rafael, a escola de Atenas é de 1509. A escola de Atenas é a grande visão da serenidade humanista, né, que o Rafael está mostrando em Roma. São contemporâneos os dois. Como é que nós entendemos isso? Nós temos que perceber, não é, que esse final do século XV, início do século XVI, foi uma reviravolta extraordinária. O século XV e o início do século XVI significou uma reviravolta no pensamento dos homens. Coisas novas demais. As grandes descobertas. Os livros, a invenção da imprensa na metade do século XV. E esse surgimento de que o humanismo
como nós estamos vendo aqui, da antiguidade, a filosofia da antiguidade podia trazer a paz e a serenidade para os homens. É um projeto lindo, não é? É um projeto maravilhoso. Só que as pessoas nem sempre sentem assim, elas reagem. Elas reagem e dizem, não, não é isso que eu quero. O que é isso? Isso é paganismo. Em Florença, nos anos de 1490, há uma crise. Um monge, nessa época aparecem os dominicanos, que reinstauram a Inquisição. Há uma bula papal na qual o Papa vai fazer uma condenação das feiticeiras. E a ideia dos julgamentos, o célebre livro Maleus Maleficarum, que é o livro das feiticeiras, surge, você sabe disso, você trabalha com essas coisas, Letícia, surge nesse final do século XV. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas querendo um projeto humanista harmonioso, há outras dizendo que esse projeto humanista é coisa do demônio. Nós temos que voltar para o verdadeiro, para o autêntico cristianismo. E existe essa reação muito forte. É só a gente pensar, por exemplo, o Botticelli, que foi o pintor das lindas Vênus nuas, e que vai virar um pintor atormentado depois do Savonarola, que é um dominicano. Esses dominicanos que estão encarregados de controlar, de fazer julgamentos públicos, torturas em praças públicas, que surgem nessa segunda metade do século XV. Então, nós não podemos entender o Renascimento a não ser com essas duas faces da moeda. E Bosch não é um pintor da Idade Média. Bosch é um pintor do período do Renascimento. E é um pintor que exprime, sobretudo, a angústia que vive esse momento. Angústia tão grande, não é? Inclusive a igreja está para rachar. Em 1517 são as proclamações de Lutero e a cisão protestante. Então, nesse momento, o Rafael imagina uma utopia de um mundo humanista. Essa utopia é uma pequena bolha, pequenininha, num mundo que está sendo profundamente modificado e ao mesmo tempo assustadíssimo por essas modificações. Mutatis mutandis, para dizer uma bobagem aqui, eu sinto o período contemporâneo mais ou menos assim. Nós estamos vivendo uma mutação extraordinária, onde as informações circulam de uma maneira fantástica. E ora as pessoas reagem, elas estão abaladas naquilo que elas são. Então, por exemplo, elas começam a censurar, elas começam a denunciar, elas começam a levar para a Inquisição as coisas que são, que parecem perturbar as certezas que elas tinham e que ficaram abaladas. Mas é preciso notar que se alguns artistas se voltaram para um cristianismo muito exacerbado, não tem nada mais oposto à escola de Atenas do Rafael do que o retábulo de Senheim do Grunewald, que é um pintor alemão. Esse que está aqui é um detalhe, a parte central. Olha a figura do Cristo, não é? Esse Cristo de tortura, esse Cristo é o oposto dos Cristos do Renascimento. Essa visão que desenvolve a devoção gótica que era das grandes torturas. Ou do Altdorfer, é claro que o Altdorfer viu sim, ele pecou um pouquinho porque ele viu sim as anatomias, não é, do Renascimento, mas ele recobre essas anatomias de sangue e faz do Cristo um rosto completamente torturado. Ora, Bosch não é isso, não é? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui 2 quadros do Bosch, que é um Cristo carregando a cruz, que é um quadro maravilhoso, onde o mal aparece nas caras horríveis dos torturadores, das pessoas que estão condenando, né, daqueles que hoje seriam os
que lacram na internet, que cancelam na internet, né? Esses que gostam do suplício, da tortura, etc. Em compensação, o Cristo tem uma serenidade extraordinária. Ele está acima desse horror do mundo. E uma outra pessoa que é muito bonita é esta mulher que está aqui. Ela está carregando um lenço com a imagem do Cristo. Ela é Santa Verônica, a santa querida dos pintores, porque a Verônica foi enxugar o rosto do Cristo e o rosto do Cristo, por milagre, se estampou no pano. Então, se é possível ter uma imagem do Cristo, Cristo autoriza a pintura. Né? Os evangelhos gostam da pintura. É uma santa padroeira dos pintores. E, por outro lado, essa crucifixão que vocês estão vendo aqui, que é uma crucifixão serena, despojada, numa paisagem muito tranquila, com um Cristo. É claro, nós estamos vendo que existe aqui o sofrimento da cruz, mas não tem nada a ver com Grunewald, né? Nem com Otto Orfer. Também não tem nada a ver com o universo do Renascimento. Não é uma anatomia à maneira da Antiguidade Clássica. É um corpo magro de uma pessoa, mas sem marcas fortes do sofrimento. E então, para concluir, eu queria mostrar para vocês um aspecto que é uma obra que eu acho esplêndida do Bosch. São quatro painéis que estão em Veneza, estão no Palácio Ducal de Veneza, mas eu vou mostrar só dois. Esses dois painéis que eu estou mostrando para vocês, um figura a ascensão ao paraíso e o outro figura a queda nos infernos. Ele é uma coisa, é uma figuração única, né? E completamente abstrata. Ao invés de nós temos alguns anjinhos que estão levando os personagens lá para o alto, né? Mas eles são pequenos, dispersos no espaço. E o que conta é essa forma fantástica de um cone de luz. Não parece filme de ficção científica, Letícia, né? Eles estão sendo aspirados e levados, flutuando para Deus que é luz. E, ao contrário, no inferno, o que nós temos, é claro, nós temos alguns demôniozinhos, mas a gente não distingue muito bem. O que está acontecendo é que eles estão sendo jogados na escuridão. É como se houvesse aqui uma teologia muito abstrata e muito superior. O que é o céu? O céu não é estar lá se divertindo com os anjos. O céu é estar integrado em Deus. É estar sendo levado para perto de Deus. E o que é o inferno? O inferno é estar longe de Deus. É fantástico, porque nós estamos nesse momento, nessa virada do século XV para o século XVI, com uma teologia altamente abstrata, de uma poesia infinita e com uma invenção completamente única. É isso que eu digo. É muito bom quando a gente consegue encaixar bem os artistas. Mas é claro, ele viu fulano, ele viu Beltrano. O caso do Bosch é o caso de uma imaginação que se desenvolveu de uma maneira fantástica. E essas obras que os comentaristas do século XVI que escrevem sobre ela já dizem que elas são incompreensíveis. Essas obras elas tiveram um sucesso fenomenal. As pessoas ficavam fascinadas por tudo isso. E as obras do Bosch, elas pareciam como únicas. Elas tiveram uma presença muito forte na Holanda, na Alemanha e na Espanha, que politicamente, a partir da metade do século XVI, tem uma relação direta, né, com os países, com os Países Baixos. E ele permanece um artista único na história das artes. Ele é um unicum, como se diz, né? Um artista de soluções extremamente individuais e que nos traz, como ninguém,
aquilo que é possível indagar num mundo cheio de incertezas. Ele não tem a confiança do Rafael, ele não tem o desespero do Grunwald, mas ele se interroga sobre essa presença humana aqui na Terra. Vocês teriam alguma coisa para dizer, Letícia? Eu fiquei pensando nessa questão do Bosch em relação ao Grunewald, porque ele, mesmo quando ele apresenta as torturas no inferno, o corpo nunca é torturado, ele nunca sofre, ele parece fazer parte daquele ambiente de uma brincadeira que é um pouco estranha, um pouco inquietante, mas não é uma tortura, né? Você falou muito bem, dá muita impressão de uma brincadeira, né? Dá muita impressão de que você não está sendo, como se diz, levado para um mundo tão horroroso assim. Ao contrário, é um mundo que parece meio divertido, né? Eu acho legal esse inferno que está aí. E, por outro lado, a minha impressão também é essa de uma imagem do mundo, né? De uma imagem assim... quer dizer, o mundo, certamente, Letícia, o mundo não é isso aqui, né? Uhum. O mundo não é isso. Se o mundo é alguma coisa, ele é isso aqui, né? Felizmente tem a música e tem coisas divertidas nesse mundo maluco que nós vivemos. E ele não parece querer fazer sentido desse mundo, né? Não, ele não quer, exatamente, ele não quer dar uma explicação, não quer dar uma chave pro mundo. E o que eu acho também extraordinário é que nesse grande painel do Jardim das Delícias, o que seduz imediatamente é o pecado. Se aquilo é a representação do pecado, é aquilo que você quer estar lá dentro. E você, Felipe? Não ficou nenhuma dúvida. Muito legal. Você gostou do Bosch? Gostei bastante. Então é isso. O Felipe tem uma mensagem para vocês? Tenho. Não esqueça de deixar os seus comentários, porque é muito importante pra gente. Para ter ideias para o próximo vídeo. E também o like e inscrever no canal. Isso mesmo. E se você colocar, se você não gostou, coloque um dislike, mas diga por quê. E se você ficou escandalizado com alguma coisa aqui, olha, sinto muito. Né? O que eu posso fazer? Eu vou tentar fazer isso. Se começar a censura ficar muito grande, paciência, eu paro. Mas vamos ver se a gente consegue levar, né? Isso. Mas eu tenho uma sugestão. Quem ficar incomodado com o vídeo podia transformar isso em uma pergunta. Exatamente. E te mandar Exatamente. alguma coisa sobre essa Exatamente. Só que às vezes as pessoas se incomodam e preferem imediatamente já condenar ao invés de conversar, né? Mas enfim, é isso. Então, tchau para vocês. Ficou mais um videozinho aí e quem sabe até uma próxima. Até.